Sejam bem-vindos à nossa escola de liderança, esta formação proposta pela Diocese de Anápolis, que teve como objetivo auxiliar os líderes de pastorais, também todos os leigos, os fiéis leigos, assim como também os sacerdotes e diáconos, nesta grandiosa missão de servir a igreja, de estar à frente do povo de Deus. Esta escola de formação de líderes foi proposta na Assembleia Diocesana do ano passado e agora nós estamos já quase findando este momento de formação. Tivemos 3 perspectivas abordadas dentro desta formação. A primeira foi a parte espiritual, com 3 formações que nós tivemos no início do ano. Depois nós tivemos 3 outras formações na dimensão psicoafetiva. E agora nós estamos abordando a dimensão pastoral. Hoje a nossa formação abordará o tema, o espírito missionário dentro da liderança. Esta dimensão pastoral nos mostra que nós somos enviados e o nosso motor principal de estar adiante de uma pastoral é justamente a nossa consciência de sermos enviados. E Deus envia quem Ele quer e Ele nos capacita para que nós possamos assim contribuir, sermos instrumentos de Deus na vida da comunidade. Teremos hoje conosco o Padre Eduardo Henrique da Costa. Ele é vigário da paróquia São Joaquim, aqui em Anápolis, um grande amigo meu. Também, por muito tempo, foi responsável do setor juventude aqui na Diocese e nos falará sobre essa temática do espírito missionário na liderança. Deixo o meu agradecimento, os nossos agradecimentos ao Padre Eduardo Henrique. Muito obrigado pela contribuição, Padre Eduardo. E antes de iniciarmos e passar a palavra para ele, gostaria de invocar a presença do Espírito Santo. Desde o início, nós sempre projetamos, sempre apresentamos que aquele que nos move para o seu trabalho, aquele que nos move para servir a Deus na sua igreja, é o Espírito Santo. Ele é o guia da nossa igreja, é Ele que nos auxilia, Ele que nos dá sabedoria, entendimento, é Ele que nos fortalece diante dos desafios, diante das contrariedades, das frustrações. Nós nos refugiamos neste doce consolador, o Espírito Santo. Vamos invocá-lo neste momento para que através da sua presença nós sejamos transformados em verdadeiros instrumentos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, que a presença do Espírito Santo realmente possa nos acompanhar e que através dessa formação nós cresçamos mais em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens também, para que assim nós possamos cumprir a missão que Deus encaminhou, que Deus nos apresentou a cada um de nós na nossa vocação específica. Eu como sacerdote e cada um de vocês como leigos, como coordenadores de pastorais. Passo a palavra ao nosso querido Padre Eduardo para que possa nos auxiliar, nos instruir dentro dessa formação do espírito missionário dentro da liderança pastoral paroquial. Olá, boa noite a todos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui em mais uma aula da nossa Escola de Líderes da Diocese de Anápolis. É bom ter você aqui conosco. E vamos hoje falar o tema do espírito missionário. Logicamente, mês de outubro, mês missionário, o tema não poderia ser outro, na verdade. E vamos falar do espírito missionário a exemplo de Jesus como o motivador primordial, fundamental do líder cristão. A missão, esse espírito missionário deve ser
a motivação primordial do líder cristão. Então, o amor à missão, o entender o que é a missão, a exemplo de Jesus, que deve ser a motivação. Então, já jogando aqui para nós, vai de fundo ficar para nós aqui hoje um questionamento, né? Qual é a motivação? O líder é aquele que vai adiante, né? Que vai ser o que leva os demais, a sua presença, o seu exemplo. O coordenador, ele coordena com os demais. O líder, né, a sua vida, o seu exemplo, ele vai sendo, né, a própria vida, sendo aquilo que chama, né, para a vida de fé, para a vida, né, de serviço aos demais. Então, é nesse sentido. Portanto, vamos hoje falar desse espírito missionário, o espírito missionário de um líder, né, como primordial, como motivação primordial. Se a motivação não é essa, quais serão as outras motivações? Então, devo me perguntar, quais são as motivações que me levam como líder cristão? Mas antes de mais nada, vamos fazer, né, pensar, né, a oração. Né, a oração começar neste momento. O Padre Carlito, logicamente, tem o costume de fazer a abertura, mas a oração sempre ela deve ser o fundamento da nossa vida missionária. Então, e de todo líder, a igreja vai nos ensinar, né, por meio do documento de Aparecida, que não se pode ser cristão sem oração. Portanto, eu quero lembrar, antes de mais nada, nesse tópico, né, que a oração ela é necessária. A missão cristã ela é animada pelo Espírito Santo. Então, o espírito missionário, ele também é um espírito que parte da oração. Não há verdadeiro espírito missionário sem oração. Não há verdadeiro espírito missionário que não seja animado pela presença do Espírito Santo. Portanto, o espírito missionário ele se desenvolve, ele nasce e se desenvolve a partir de uma vida de oração. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que nós compreendêssemos. Já, né, também para fazer uma breve oração inicial, já iniciando o nosso tema, mas para fazer uma breve oração. Portanto, vamos pedir ao Espírito Santo, através da Virgem Maria, né, que Ele que é a alma da nossa missão, e a Virgem Maria, que é discípula do Senhor, missionária, ela que leva o Senhor no seu ventre, ela que é plena do Espírito Santo, que nos guie, que nos inspire a seguir os passos de Jesus. No documento Evangelii Gaudium, o Papa Francisco nos recorda que o Espírito Santo enche a igreja de evangelizadores com entusiasmo. Então, porque esse espírito missionário, levado pela oração, não é um espírito morno, triste, mas nós somos servidores da alegria, com entusiasmo. Vamos pedir então, né, a presença de Deus, a luz do Espírito Santo sobre nós nesse momento, essa partilha através da Virgem Maria, nossa Mãezinha do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ainda, né, falando sobre a oração, ainda pedindo à Virgem Maria, Rainha das Missões, que rogue por nós, quero lembrar que a oração, como eu falei, é essencial. Não existe espírito missionário sem vida de oração, não existe liderança cristã sem vida de oração. E somente assim, que a liderança cristã, que é motivada pelo espírito missionário, e aí o primeiro tópico é a vida de oração, essa liderança cristã motivada pelo espírito missionário, que ela vai ser verdadeiramente frutuosa, que vai ser verdadeiramente inspirada. Uma liderança cristã que não seja motivada pelo espírito missionário, que não tenha, portanto, uma vida de oração, ela não é inspirada, ela não é frutuosa. Vai ser uma liderança não é inspirada por Deus, pode ser inspirada por si mesmo, por coisas, né, que sejam não realmente profundas
mas simplesmente superficiais. Então, a vida de oração ela é fundamental. E, amados irmãos, a Lumen Gentium vai falar para nós mais uma coisa interessante. O Espírito Santo habita na igreja, nos corações dos fiéis, como num templo. Então nós, a oração nos faz recordar que a presença do Espírito Santo habita nos fiéis como um templo, no coração dos fiéis como um templo, assim como ele habita na igreja. E é ele que conduz a igreja. O Espírito Santo é a alma da igreja, ele conduz também a missão, para que o líder cristão possa ter verdadeira sabedoria e fidelidade. Eu espero que aí esteja boa a conexão. Não sei se a gravação está passando bem aí para vocês o vídeo. Não sei se está funcionando direitinho. Aqui pode ser que falhe aqui em casa em algum momento. Mas vamos lá. Quero dizer para vocês então, uma vez que nós entendemos essa abertura com a oração, vamos falar agora sobre propriamente o líder cristão e a missão. O líder cristão e a missão propriamente dita. O líder cristão tem a missão de seguir a Jesus Cristo e ser um canal de transformação no mundo. Jesus convida a ser sal da terra e luz do mundo. É aí que entra, documento 105 da CNBB, sublinha que o cristão leigo tem papel central na missão da igreja, sendo chamado a levar o evangelho aos diferentes ambientes da sociedade. Aqui está, amados irmãos, esse espírito missionário. A liderança cristã não é uma liderança que ela é no sentido estagnada, estacionada, mas é uma liderança que ela sempre está em movimento. É uma liderança que, por si só, ela está em saída. Portanto, uma liderança cristã sem espírito missionário, eu não chamaria de liderança cristã. Então, aqui nessa escola de líderes, isso é muito importante para nós, entendeu? Isso é fundamental entender. E o espírito missionário está neste estar em saída. Missio é sermos enviados. Nós somos enviados. Portanto, esse documento 105 da CNBB, quando diz que o leigo tem papel central na missão da igreja, sendo chamado a levar o evangelho aos diferentes ambientes da sociedade. Então, esse é o nosso envio. Nos diferentes ambientes e sociedades, o líder cristão ali deve estar levando o evangelho, levando a boa nova, que é o próprio Cristo. Portanto, o líder cristão e missão, espírito missionário, estão conjugados. Eu diria que não deve haver separação. Não se pensa líder cristão sem espírito missionário. Quando se pensa espírito missionário, se pensa no líder cristão, porque é aquele que está ali, onde quer que esteja, levando a boa nova, levando o próprio Cristo. E veja bem, o chamado missionário, ele sempre é entendido, portanto, da forma que nós estamos vendo, como uma vocação permanente. Não é algo temporal. E aí, que está a questão, então, dentro disso que nós estamos falando? Então, esse espírito missionário não é algo que é temporário. O líder cristão não tem um espírito missionário temporário. É algo permanente. É algo que permanece sempre na vida. E, portanto, se é algo permanente, nós podemos chamar de uma vocação permanente. É um chamado permanente a estar levando essa boa nova. E se expressa tanto na palavra quanto no testemunho de vida. Esse testemunho de vida que devemos buscar, através dessa luta pela santidade, constantemente dar. E então não temos, digamos assim, que pensar no sentido, em períodos de espírito missionário. Porque às vezes há uma incoerência nesse sentido. Alguns pensam, portanto,
Agora, nesse momento, né, vamos supor, né, vamos pensar um exemplo. Nesse momento, exatamente nesse período da paróquia, por causa de uma festa, ou por causa de um encontro, ou por causa de uma assembleia, então agora o líder está ali, fervoroso, com um testemunho de vida da palavra. Ótimo, mas não é só durante esse período. Né? Que se veja, né, que ele esteja permanentemente testemunhando com a sua luta, né, com a sua presença, com a sua vida de oração, né, que sustenta o seu espírito missionário. Então, é importante que haja isso. Se não existe isso, ele não se percebe, mas inconscientemente o entendimento que há é de um espírito missionário que é simplesmente de etapas, de momentos. Então, por esses momentos aqui, eu vou vivendo o espírito missionário, e não de forma permanente. Então, agora aqui, para isso, eu sou chamado, agora estou à frente, né? Agora eu preciso de estar testemunhando. E isso é uma visão equivocada, como eu já disse anteriormente. E aí nós podemos lembrar então de um documento chamado Evangelii Nuntiandi, que destaca a evangelização como a graça e a vocação própria da igreja. Então, a graça e a vocação própria da igreja é uma graça, mas também é um chamado que o Senhor dá. E aí vai dizer nesse documento que é a identidade mais profunda da igreja. A identidade mais profunda da igreja é a evangelização. E dentro disso, então, é o número 14. Então, dentro disso, então, o líder cristão, ao assumir uma responsabilidade missionária, ele corresponde a essa identidade da igreja. Olha só que bonito, olha só que profundo. O líder cristão, quando assume essa identidade missionária, compreende isso. Então, você quando compreende isso, eu quando compreendo isso, nós estamos assumindo a identidade fundamental da igreja. E que é não deixar de anunciar o Evangelho. E o que acontece então? Nós estamos vivendo aquilo que é a igreja, fundamentalmente. Né? Este canal de evangelização, canal de salvação. Então, nós levamos o Cristo a essa identidade de evangelização, que é a identidade fundamental da igreja. Então, nós assumimos essa identidade na nossa vida como líderes. Aqui, nós percebemos, então, que aquilo que todo batizado é chamado, a santidade, mas como líderes, esse espírito missionário, ele deve ter aqui para nós, urge para nós. Então isso aqui para nós é realmente uma coisa assim que tem que estar a todo momento. Tem que ser aquilo que São Paulo nos recorda. Oportuna e inoportuna. Sempre a evangelização. Isso vai se expressar, logicamente, de diversas formas. Onde quer que você esteja ali exercendo a sua liderança em algum movimento, em alguma pastoral, ou o seu testemunho pessoal também. Muito bem. E o Concílio Vaticano II, ele coloca para nós um documento Apostolicam Actuositatem, que os leigos participam da função profética de Cristo pela evangelização. Então, participamos da missão fundamental da igreja, mas da função profética de Cristo. Cristo que é sacerdote, profeta e rei. Então, essa função profética de Cristo, nós participamos como batizados. Aí depois o sacerdote, ele participa de maneira especialíssima pela graça da ordenação sacerdotal, que é configurada a Cristo pelo sacramento da ordem. E os leigos participam, então, também, dessa forma, então, na função profética pela evangelização. Então, se reforça pela evangelização essa participação na função profética de Cristo.
O líder cristão, então, ele é ciente. Ser líder deve ser ciente. Eu estou participando da função profética de Cristo. Portanto, eu devo estar disposto a enfrentar os desafios de anunciar Cristo ao mundo secularizado, sendo um sinal de esperança, de transformação nas realidades em que você está inscrito, né, em que você está inserido. Agora, nós falamos, né, deste espírito missionário, falamos anteriormente da oração. Logicamente, esse espírito missionário é exemplo de Jesus. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso modelo, nosso exemplo sempre. Só me ajeitar aqui, com as costelas, muito bem. Nosso exemplo sempre. E Jesus, né, nós podemos assim chamar de o primeiro missionário. Jesus que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, primeiro missionário, porque Jesus, ele é enviado, missio, envio. Então, enviado pelo Pai. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, vai dizer o Senhor. Então, dessa forma, né, fazendo então essa apropriação, podemos dizer Jesus como o primeiro missionário. Portanto, ele nos oferece o modelo perfeito de liderança, o modelo perfeito de missionário, de liderança missionária, de liderança no espírito missionário. O documento de Aparecida vai nos lembrar que Jesus nos revela o mistério do Pai em seu amor infinito pela humanidade. Jesus nos revela o amor do Pai, o mistério do Pai, perdão, em seu amor infinito pela humanidade. Então, Jesus é enviado, nos revela o amor o mistério do Pai, pelo amor que ele tem à humanidade. Desta forma, então, esse é o documento de Aparecida número 129. E esse amor se expressa justamente de forma concreta na sua missão de curar, de ensinar, de servir. Porque não é um envio, digamos assim, geral, que fica nas nuvens. Não é um envio abstrato. Nós devemos entender isso também. Porque não é uma liderança que fica abstrata. Não é algo que fica assim nas nuvens. É algo que é concreto. Não é um espírito missionário que fica também abstrato. Então, Jesus, né, que é enviado do Pai, e assim revela-nos o Pai, pelo seu amor à humanidade, fica clara a sua missão, através do curar, do servir, através, né, do ensinar. Dessa forma fica claro. Então, também nós, tendo em Jesus o modelo, nós percebemos que o líder cristão deve seguir em sua própria missão o modelo que é Jesus, concretizando e revelando, portanto, à humanidade, a Cristo na sua evangelização, através de ações concretas, seja no serviço, vamos falar daqui a pouco, no ensino, também, né, na cura, nesse sentido. Agora, Jesus tinha uma missão específica, tudo isso faz parte da missão de reconciliar toda a humanidade com o Pai. E esse aspecto da missão de Cristo, de reconciliar toda a humanidade com o Pai, deve nos inspirar a promover a reconciliação, o diálogo, dentro desse espírito missionário. Então, tanto dentro da igreja quanto fora, na sociedade. O ser missionário também é trabalhar nesse sentido, né, pela paz. E trabalhar pela paz, logicamente, não é nivelar por baixo, é defender a verdade sempre. Mas também saber levar o diálogo, saber ir ao encontro do outro. Também trabalhar pela justiça. Trabalhar servindo, porque Jesus, o próprio Evangelho, do último domingo, vai lembrar: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, perdão, eu vim para servir. Só um pequeno branco aqui, não leve a mal, acontece. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Os grandes das nações, eles oprimem. Entre vós não deveis ser assim. O próprio Jesus vai recordar para nós
Então, esse espírito missionário, a modelo de Jesus, deve compreender. É Jesus que se coloca como exemplo. Né? E ele fala, o Filho do Homem. Depois eu não vim para se servir, vim para servir, para dar em resgate por muitos. Então, ele se coloca como exemplo. Ele é o modelo. Esse espírito missionário é o modelo de Jesus, portanto, é um espírito de serviço, é um espírito de entrega, é um espírito de doação concreta. Não fica abstrato, não fica simplesmente nas palavras, não fica simplesmente em coisas bonitas, em organização lógica, mas ele se faz realmente vivo. O Papa Francisco recorda, né? Todo cristão é missionário na medida que se encontrou com o amor de Cristo. Então isso é muito importante, porque o amor de Cristo é o ponto de partida, então, segundo o Papa Francisco. Então, se o espírito missionário, a modelo de Jesus, né, é fundamental para o líder cristão, é primordial, eu preciso de, portanto, ter um ponto de partida, o encontro com Jesus. Por isso nós começamos falando da oração. Então, esse encontro com Jesus, ele é fundamental, porque é a modelo dele. Então, se eu não tenho encontro com ele, não vai ter como ser a modelo dele. Eu preciso de conhecê-lo para imitá-lo. É a partir do encontro com Cristo que nós somos capacitados para a missão. É a partir do encontro com Cristo que nós vamos também crescendo nesse espírito missionário. É a partir do encontro com Cristo que o líder cristão, a exemplo de Jesus, vai vivendo uma profunda intimidade com Deus, Pai, para que sua missão seja fecunda, para que a sua missão seja autêntica. Então, é a partir deste encontro com Cristo. Sem encontro com Cristo, nós não somos capazes disso. Sem encontro com Cristo, nós não podemos viver o espírito missionário. A modelo de Jesus, porque não temos, então, é como querer ter algo a modelo de alguém sem conhecer minimamente esse alguém. Não tem lógica interna nisso. Agora, é preciso falar nesse espírito missionário do Espírito Santo. Tá certo? Então, agora vamos falar um pouco do Espírito Santo. Eu quero aqui, neste momento, que nós possamos pensar um pouquinho assim. O Espírito Santo, chamado de alma da igreja, ele é o protagonista da missão da igreja. Ele é dynamis, em grego força, uma força dinâmica, uma força que leva para frente, uma força que empurra, uma força que faz mover, digamos assim. Dessa forma, o documento Redemptoris Missio, São João Paulo II, Redemptoris Missio, ele vai dizer para nós que o Espírito Santo é o agente principal da evangelização. Então, é o Espírito Santo o agente principal. Aqui nós vamos concluir duas coisas. Primeiro, nós não somos agentes principais. E se nós não somos agentes principais, segundo, devemos estar abertos ao Espírito Santo. O Espírito missionário, nós precisamos de uma abertura ao Espírito Santo. Essa abertura ao Espírito Santo é justamente que não devemos confiar nas nossas próprias forças, não devemos confiar nas nossas próprias habilidades, não devemos confiar nas nossas próprias opiniões, nas nossas próprias razões, mas ao contrário, devemos nos abrir à ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai falar em nós, falar por nós também. E é o Espírito Santo que guia, que inspira, que fortalece a ação missionária da igreja, portanto, a ação missionária também de cada um de nós, a ação missionária do líder cristão. Quando falamos de espírito missionário, logicamente, nós também vamos falar sempre do Espírito Santo. A abertura ao Espírito Santo. É preciso ser aberto ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é fundamental aprendermos a falar com o Espírito Santo, aprendermos a ter vida com o Espírito Santo. É algo que se perdeu com o tempo.
né? Clamar o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo. E não precisa ser da renovação para pedir o Espírito Santo. Se você tem o carisma da renovação carismática católica, que é aprovado pela igreja, em todos os movimentos sempre tem algum exagero, sempre aconteceu na história da igreja, mas o movimento em si deu frutos e é aprovado pela igreja. Se você tem esse carisma, ótimo. Se você não tem, ok, mas isso não te faz, né, não pedir o Espírito Santo, não clamar o Espírito Santo. Se você não tem algum dom, ótimo, né? Os dons são para aqueles que Deus quer dar, por isso é dom. Mas devemos aprender a clamar o Espírito Santo. Devemos ser abertos a essa ação do Espírito Santo. Devemos aprender a confiar também nele. E não confiar nas nossas próprias forças, próprias palavras. Não confiar, né, nas nossas próprias habilidades. Então, quando nós vamos compreendendo isso, dentro do espírito missionário, nós passamos como líderes cristãos, portanto, mais orantes, já que o espírito missionário ele é fundamento, né, para o líder cristão verdadeiro, e, portanto, precisa de oração. Na intimidade com Cristo, vamos tendo também a intimidade com o Espírito Santo. Aprendemos de Cristo, mas sempre abertos ao Espírito Santo. Vamos vivendo na missão da igreja. E o catecismo aqui, eu queria citar o catecismo, né? No número 737, se não me equivoco, ele reforça o seguinte: o Espírito Santo prepara os corações para o encontro com o Senhor. Perdão? Então o Espírito Santo, ele vai preparando os corações. Os corações nossos, em primeiro lugar, ele age no nosso próprio coração. Então sempre a ação é para o outro, mas também para nós. Certa vez um sacerdote dizia assim para nós, eu estava terminando a teologia, sempre quando vocês fizerem uma pregação, uma homilia, algo do tipo, um retiro, lembrem, tudo que vocês falarem serve primeiro para vocês, depois para o outro. E isso é verdade, né? Porque o Espírito Santo ele vai agindo também. Ele dizia, seja para recordar, seja, né, para relembrar no caso, seja para sacudir, né, para dar aquele puxão de orelha, né, seja para, né, também que você possa estudar aquilo e, digamos assim, agora meditar. Porque às vezes precisava só relembrar, às vezes precisava de meditar aquilo e assumir mais aquilo na sua vida. Às vezes é para sacudir porque não está vivendo aquilo. Então, né, sempre vale para você também, vai dizer esse pregador. E é verdade. Então, primeiro o Espírito Santo age em nós, para que nós não falemos, mas ele fale por nós. Logicamente, como diz o Padre Eli, Deus age no agir humano. Então, vamos preparar, etc. e tal, né, para ser um instrumento bom nas mãos de Deus. Logicamente, ele sempre vai agir, mas eu vou, né, me preparar para que eu possa, assim, né, fazer a minha parte. Mas também, me abrindo ao Espírito Santo, ele também vai abrir o meu próprio coração, para que também isso sirva para mim, para relembrar, para reafirmar, ou também para sacudir nesse sentido. Agora, como diz o catecismo, o Espírito Santo também abre os corações. Ele vai abrindo os corações que vão receber essa mensagem. E por isso a mensagem vai chegar, digamos assim, talvez não seja a palavra correta, personalizada para cada um. O Espírito Santo vai levar para cada coração que ouve aquela mensagem. Para cada um, ele vai chegar. Então, a ação do Espírito Santo. O Espírito missionário, né, tem o Espírito Santo, o Espírito missionário justamente fundamental, porque sem a ação do Espírito Santo, né, que é essa força e que é essencial, o anúncio do Evangelho se torna ineficaz. A eficácia, por isso Jesus sopra o Espírito Santo, envia os apóstolos. Jesus, a força do Espírito Santo, que os apóstolos perdem o medo, que os apóstolos vão pregar. Então, é justamente aqui que a missão verdadeira, transformadora, tocante, a missão que ela tem, digamos assim,
uma verdadeira mudança de mentalidade, ou seja, uma conversão, o Espírito Santo vai à frente, abrindo os corações. Por isso que é necessário essa presença do Espírito Santo no espírito missionário. Um espírito missionário, viver um líder cristão que quer viver o espírito missionário, mas sem a presença do Espírito Santo, vai percebendo que vai indo, mas vai faltar algo, né? Porque não vai se tornando tão eficaz, porque sem o Espírito Santo, nem no meu coração, nem do outro, o Espírito Santo que tem que ir preparando. É Ele que vai agindo. E, além disso, nós temos o documento de Aparecida. A missão é obra do Espírito Santo. Então, assim, né, vai afirmar de novo, é obra do Espírito Santo. Então, a missão é obra do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja não pode cumprir sua missão de levar a Cristo. Comecei falando, o Espírito Santo é a alma da igreja. É obra do Espírito Santo a missão. Desta forma, o líder cristão, ao reconhecer o Espírito Santo, essa verdade, ele cultiva uma vida com o Espírito Santo, como eu falava anteriormente. Uma vida de oração, uma abertura a essa ação do Espírito Santo, e a sua liderança será então guiada pela sabedoria divina. E, amados irmãos, nós evitaremos aqui uma coisa muito importante, impulsos meramente humanos. E também evitaremos uma certa coisa que está tomando conta, que é esse imediatismo. Esse imediatismo tem tomado conta. Esse tempo que as coisas são assim, respostas rápidas, tudo para o momento. Eu vi um documentário sobre o Google, né, em que falava que a grande sacada, a grande jogada do Google justamente foi essa. Nós tínhamos então esse do Google, Yahoo, outros buscadores. Porém, o que o Google fez? Era a pesquisa ser mais rápida em menos tempo e pesquisar mais coisas. Por isso que o Google sempre aparecia, né? Tantos milésimos de segundos, não sei quantas buscas, né? Era isso que eles tentavam. Eles foram substituindo pessoas, fazendo supercomputadores que conseguiam cruzar as informações. Então, colocava a palavra João, aparecia João do mundo inteiro, né? Em todos os lugares, e aparecia ali em milésimos de segundos. Então, eles ficaram obcecados por isso, até conseguir melhorar isso cada vez mais, né? E isso nos tornou, né, me fazia pensar isso, nos tornou uma geração assim, né, que quer clicar e ter a resposta, agora a resposta é para onde? Né? Preciso disso imediatamente. E a resposta nem sempre vem agora, as coisas são, né, portanto, eu preciso de não ter impulsos meramente humanos. É a ação do Espírito Santo que vai tirando isso de nós. É a ação do Espírito Santo que vai nos dando essa sabedoria, essa do Espírito Santo que vai nos tirando também esse imediatismo para que saibamos o tempo do agir de Deus. Nós agimos, então o Espírito Santo vai agindo, nós vamos agindo, então, e assim, no nosso agir nós sabemos também que o tempo de Deus é outro e o agir de Deus é diferente. Isso é fundamental para a nossa missão. Bem, já caminhamos quase para o nosso final. Eu tenho só mais duas coisas para já irmos concluindo. Agora eu queria falar um pouco dessa motivação, né? Nós falamos previamente do servir, logicamente, a liderança cristã, nesse espírito missionário tem que ser motivado. Eu falava logo no início, né? Jesus fala do servir, o documento 105 da CNBB, né, fala que o testemunho do serviço da vida, que é onde a missão do leigo, em grande parte, se realiza. Então, o testemunho, né, da vida, testemunho do serviço. É onde a missão do leigo, em grande parte, se realiza. E esse aspecto do serviço, então, se torna fundamental para um líder cristão. E não deve ser movido por uma busca de reconhecimento, por uma busca de aplauso. Aqui eu quero recordar a ladainha da humildade. Se você não rezou, fica aí com uma dica. Se você não sabe, busca na internet, ladainha da humildade. E reza. A ladainha da humildade eu falo assim, o desejo de ser, agora não lembro se é aplaudido ou reconhecido, livrai-me, Jesus. A ladainha da humildade,
não vai dizer que eu não posso ser aplaudido, que eu não posso ser reconhecido pelo bem que eu faço ou por fazer as coisas bem. Ela vai dizer do desejo de ser aplaudido, ou do desejo de ser reconhecido, agora eu me lembro bem. O que quer dizer isso? Que a motivação não deve ser essa. Eu não faço com o desejo de ser reconhecido. Eu não faço para ser aplaudido. A intenção não é essa. Eu tenho uma reta intenção, por amor a Deus. Esse é o espírito missionário, entendeu? Para seguir o exemplo de Jesus, pela vontade de servir o próximo, de servir a comunidade. Aí que está a questão. E isso, então, né, é muito importante. Quando falamos de motivação aqui, não é o ânimo, quando falamos de ânimo, né? O ânimo de, vamos lá, não é esse ânimo. Porque nem todos os dias estamos assim. Há dias que talvez não estaremos com esse ânimo externo, esse estado, né, anímico nosso, talvez dos melhores. Mas a motivação interior, né, não será o nosso estado anímico, não serão os aplausos que nós receberemos, mas será um desejo de servir, um desejo de amor ao próximo, um desejo de amor à comunidade, a modelo de Cristo. É isso. É isso que faz Jesus abraçar a cruz. Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas se não, sem que eu beba, mas se não, que se faça a tua vontade, o desejo de amar, de fazer a vontade do Pai. Então o Espírito Missionário nos leva a isso, né? Nos dá uma motivação além. Por isso a lei da humildade é muito bonita, né? Vai ter outras coisas, façam, né, essa oração da lei da humildade, né? E o desejo de ser, né, aplaudido, reconhecido, livrai-me, Jesus. Ou seja, que eu não tenha essa intenção, que essa não seja a intenção, que o que motive as minhas ações sejam outras. E quando eu tenho o espírito missionário, essa motivação, ela estará presente sempre. E aí eu não vou depender de reconhecimento, de aplausos, de elogios e de estados anímicos. Isso é preciso compreender. Nós temos então uma motivação alicerçada. Essa palavra, alicerçada, o alicerce, onde se coloca para depois se construir a parede. Alicerçada nesse princípio, onde vocês podem lembrar sempre. Liderar é servir. Então, dentro do espírito missionário, liderar é servir. Lembrem, liderar é servir. E a missão, então, é justamente não é uma simples organização ou gestão. E aí eu quero voltar aqui ao início. Eu falava do coordenador que ordena com os demais, né? Nesse sentido, o coordenador ele faz uma gestão, certo? O coordenador é mais um gestor nesse sentido. Ele faz uma organização. Ele organiza para que com os demais, então, as coisas funcionem. O líder não é um organizador, um gestor nesse sentido. A liderança é um serviço à igreja e ao mundo. O espírito missionário da liderança cristã é um serviço à igreja e ao mundo, no qual se busca, através dessa liderança, o quê? Conduzir as pessoas ao encontro transformador com Cristo. É isso, meus irmãos. É essa compreensão que nós devemos ter. Nós entendemos isso aqui, teremos entendido tudo desse espírito missionário dentro da liderança. Não é gestão, não é organização, mas é justamente que dentro da igreja, esse serviço da igreja ao mundo, enviados a servir a igreja e ao mundo, vamos, através da liderança nossa, conduzir as pessoas ao encontro transformador com Cristo. Agora, podemos dizer assim, por último, só para já irmos caminhando, no aspecto, podemos dizer, mais catequético desse espírito missionário e dentro da liderança, certo? Nós vemos que o mandato missionário ele é central.
né? Jesus fala assim: ide ao mundo inteiro, anunciai o Evangelho a todas as criaturas, batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar tudo que eu vos ordenei. Então, Jesus pede para anunciar a todos, para batizar, mas o batismo, após ele, para ensinar tudo o que ele ordenou. Então, existe um ensino. Dentro desse espírito missionário que o líder deve ter, existe um aspecto catequético muito importante, que ele é fundamental ser entendido. A missão da igreja, ela não tem fronteiras, porque o campo de ação é o mundo inteiro, não são palavras minhas, são palavras do documento Aparecida, no número 149. Então, o líder cristão tem que estar atento às necessidades locais, atento ao chamado universal, né, da missão, e em todas as esferas da sociedade em que ele se insere, mas também o líder, né, cristão, portanto, ele, ao assumir a missão, deve fazer com coragem, com zelo, assumir essa missão com coragem, com zelo, mas levar o Evangelho a todos os lugares, e lembrar que onde quer que ele esteja, ele deve ensinar. Então, ele proporciona o encontro com Cristo, mas também, né, ele tem um aspecto catequético, de ensino. Esse aspecto de ensino, ele se torna parte do espírito missionário. E o ensino, né, sem fronteiras, digamos assim, é ir a todo mundo. A missão da igreja, né, nos recorda o Catecismo da Igreja Católica, é universal. Então, nós, a todos, um ensino, né, ao qual nós somos chamados. Por quê? Porque senão nós poderíamos ocultar ou esquecer, ou, digamos assim, abandonar, deixar de lado, inconscientemente, até propositalmente, em algumas situações, esse caráter de ensino. E também, né, esse espírito missionário nos faz, então, ser inseridos também na comunidade e, né, também ir levando o ensino em todos os lugares, para não sermos católicos soltos, entendeu? Há católicos que são católicos bons, católicos de vida de oração, católicos de vida sacramental, porém não tem uma ligação. Assim como não existe um padre sem um presbitério, o padre é presbítero, ele é encardinado. E só tem sentido o meu sacerdócio se eu sou encardinado, ou seja, sendo padre, eu sou parte de um presbitério. O presbitério só existe se é ligado a um bispo, né? Porque o presbitério está em torno do bispo, que é o sucessor dos apóstolos. Os padres são colaboradores desse sucessor. Por isso existe a encardinação. Existe um padre avulso. Então, quando um padre vai para outra diocese, eu tenho um contrato de empréstimo nesse sentido, é uma maneira simples de falar, simplória de falar, né, um contrato missionário ali, ou passa um tempo ele se pede para se encardinar lá. O leigo, né, líder cristão, ele deve entender isso também. Esse aspecto missionário, portanto, também nós estamos falando catequético, nós falamos, né, na modelo de Cristo, Espírito Santo, oração, mas agora nós falamos, né, dessa inserção. Essa inserção é fundamental. O testemunho de vida em todos os lugares, e aí entra o servir, né, nós falamos testemunho de vida em todos os ambientes da sociedade, mas o servir na inserção a uma comunidade também. Participa da missão da igreja, mas agora a inserção a uma comunidade também. E depois essa missão é que vai além, né, vai além fronteiras. Mas eu não posso simplesmente ficar avulso. Então eu preciso também, né, de ter essa consciência. Porque senão, olha, eu vivo tudo isso, mas tá bom. A gente sempre vai encontrar algo que talvez não esteja tão bem, ou algo que não esteja do meu agrado, em algum lugar, ou em alguma pessoa, de alguma pastoral, algum movimento, ou de alguma paróquia. Mas eu não posso ficar avulso. Então, eu tenho uma paróquia que eu vou, que eu recebo sacramentos, eu rezo,
né? Ótimo, tem uma boa formação, mas ótimo, entendeu? Pronto. Quando muito eu tenho aqui um apostolado, né, digital, que eu acho maravilhoso ter um apostolado digital. Alcança muita gente. Mas eu também tenho que ter, né, uma liderança inserida também numa comunidade. Né? E da comunidade eu vou. Né? Então, assim, eu preciso entender isso. Né? A gente fazer parte como comunidade é importante, né? Esse espírito catequético, ensinar igreja doméstica, igreja local, então é fundamental, tá certo? Em todas as esferas da sociedade, né? E aí, como leigo, em todas as esferas da sociedade. Na Christus Vivit, Papa Francisco fala assim: a missão não é uma parte da vida ou uma decoração. A missão é algo que não se pode arrancar de dentro de mim. Este é um apelo para nós, líderes cristãos, lembrarmos que a identidade está profundamente ligada à missão. O mandato missionário não é uma tarefa temporária, já falamos sobre isso, mas uma vocação permanente para o líder cristão dessa vida com uma autenticidade e dedicação em todos os momentos de sua vida. Então, vamos terminando por aqui, e eu queria lembrar para vocês, mais uma vez, como não é algo permanente, termino com a pergunta que eu iniciei: qual é a motivação, né, que nos leva a sermos líderes cristãos? O que tem nos levado, né, a essa liderança cristã? E lembrar que esse chamado à missão, né, é inseparável da identidade de um verdadeiro líder cristão. Todos os batizados são os discípulos de Jesus Cristo, são chamados a ser missionários, mas um líder cristão não é impensável. Um líder cristão sem um espírito missionário, com essas características que nós fomos vendo aqui brevemente, é um tempo muito breve, mas que nós fomos aqui nomeando e brevemente vendo com alguns documentos da igreja, tá certo? Portanto, é um chamado constante de compartilhar a fé, de evangelizar, e então somos chamados a sermos líderes missionários. Ser um líder missionário com coragem, com determinação, encontrar formas de inspirar os outros a também assumirem a sua própria missão. Escutem, encontrar formas de, através de sua liderança, inspirar outros a também assumirem a sua própria missão. É isso. Então, o líder inspira o outro a assumir a sua própria missão. Então, né, temos aí, né, pensar primeiro que motiva. O espírito missionário nós falamos como motivação primordial, com as características que nós vemos, mas agora também encontrar modos para que o líder missionário possa, então você possa, inspirar outros a que possam assumirem a sua própria missão. Nós precisamos de mais líderes cristãos convictos. Realmente a motivação seja uma motivação missionária, fundamentada nessa experiência com Cristo, essa abertura ao Espírito Santo, né? Partícipe dessa missão da igreja. E realmente a missão como comprometimento de fé e resposta ao chamado de Deus é exercida cotidianamente nas atividades temporais e na sociedade, em todas as esferas da convivência. E o líder cristão como agente de transformação não é apenas, portanto, no ambiente eclesial, mas também na sociedade em geral, é um agente de transformação. Então ele leva o outro a esse comprometimento. Mas isso só é capaz se o espírito missionário é entendido verdadeiramente. Através do espírito missionário, a transformação nossa e a transformação, somos agentes de transformação para o outro também. Para encerrar essa formação, portanto, queria só lembrar que você hoje possa fazer esse compromisso missionário e possa de verdade, com essas breves palavras, simples, aqui não nada de complicado, não é uma aula de teologia, né, uma aula de liderança
né, hoje falando sobre o espírito missionário, esse era o aspecto de hoje que me foi pedido para falar com vocês, que nós possamos reconhecer verdadeiramente esses aspectos, que você possa hoje sair daqui mais convicto da sua missão como líder e que, né, deve haver esse espírito missionário na sua vida. Você já tem, que se reafirme esse espírito missionário e que possamos ser esses transformadores onde quer que estejamos, levando também outros a assumirem a sua missão. Nossa missão é ser esperança, sinal de esperança, testemunho para os mais jovens, educando-os na fé, capacitando-os para ser missionários também em seus ambientes. É ser consolo para os necessitados, para os mais velhos, né? É sermos justamente a nossa missão, esse sal da terra e luz do mundo, a presença de Cristo. O Espírito Santo prepara os corações, mas nós temos que preparar-nos e deixar-nos guiar, sendo realmente convictos daquilo que o Senhor nos chama. E vamos continuar fazendo a Escola de Líderes. Essa iniciativa da Diocese é muito importante. Nossa Diocese tem querido fazer formações, tem querido ir ao encontro, né, das nossas necessidades. Mas precisa que vocês abracem. Envie essa formação, assim como as outras, para mais uma pessoa que você conhece, 2, 3, quem sabe 5, fala assim: ei, ouça aí, 5 amigos aí da pastoral, do conselho, da paróquia, sempre tem alguém que fala: vamos ouvir? Vê aí, vai ser bom, é uma pequena formação, e assim vai se multiplicando a mensagem. Nós queremos cada vez mais trazer material, né? Nós queremos cada vez mais formar, mas é preciso que vocês também abracem a causa. Que Deus abençoe a todos, que a Mãezinha do Céu os cubra de bênçãos, que São José possa protegê-los e que São Joaquim e Santana, padroeiro da nossa diocese, interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até a próxima. Agradecemos ao Padre Eduardo por sua exposição. Muito obrigado, Padre Eduardo, pelas belas palavras, essas instruções de grande proveito a todos nós. Realmente, ter um espírito missionário faz com que nós nos empreendamos nesta grandiosa missão de sermos líderes. Estar à frente de uma comunidade é nós escutarmos a voz de Deus que nos envia. Desde o início nós abordamos essa temática de que aquele que nos envia é aquele que nos capacita também. Somos enviados em missão a tomar frente. Nós não estamos à frente de uma pastoral, não é porque nós somos melhores que as outras pessoas, não é porque nós somos mais que os outros, senão porque nós escutamos a voz de Deus e através dos ministros na igreja nós somos convidados a tomar parte, a estar à frente de alguma pastoral. Até numa última formação que nós tivemos aqui na Cúria, eu comecei apresentando as minhas limitações, né? Dizia para as pessoas que tem vários outros padres que poderia levar adiante essa escola de formação de liderança. Sabemos muito bem, conhecemos muitos que falam até melhor que eu e têm um espírito, né, de líderes bem mais que eu. Mas eu colocava isso e depois até uma senhora me chamava a atenção dizendo que eu não deveria começar jamais a minha fala me menosprezando. E eu dizia para ela: não, eu não me menosprezei, pelo contrário, eu me coloquei como exemplo. Porque assim como existem pessoas melhores que eu, que poderia fazer o seu serviço, fazer esse serviço, estar à frente disso, dessa escola de liderança, assim também nas pastorais. Existem várias outras pessoas que são melhores que vocês e que poderiam talvez fazer um ótimo e excelente trabalho estando à frente da pastoral. Mas isso na nossa igreja não é o que importa. O que importa é Deus que nos chama, é a nossa generosidade, é nós que nos colocamos à disposição do Senhor, sabendo, reconhecendo as nossas limitações, mas sendo generosos com Deus. Veja, se Deus precisasse de pessoas perfeitas, tinha chamado anjos. E chamou foi seres humanos. Somos limitados, reconhecemos as nossas insuficiências e também nós sabemos muito bem, dentro das nossas limitações,
nós precisamos dos demais. Temos essa humildade em saber escutar, em levar em consideração a opinião daqueles que talvez tenham experiência a mais que nós, porque ser líderes não é saber tudo, senão que ser líderes, estar à frente, é nós aprendermos a escutar as experiências e a contribuição de outras pessoas que talvez conhecem e sabem mais que nós. Mas a liderança na igreja é uma resposta concreta desse chamado do Senhor, que nos envia, que nos chama para que nós estejamos à frente. Na Sagrada Escritura, isso é muito claro, na Sagrada Escritura. Jesus chama 12 apóstolos. Poderia muito bem ter chamado os mestres da lei, tão doutos sábios da Sagrada Escritura, ou os fariseus, que cumpriam nos mínimos detalhes a lei do Senhor, mas justamente chama pescadores, pessoas limitadas, pessoas pequenas. E porque Deus nos chama, e porque Deus chama esses apóstolos tão limitados, para mostrar que é Ele que faz tudo. Nós simplesmente somos espectadores da graça. É Deus que age, é Ele que faz tudo. Nós apenas emprestamos aquilo que Ele já nos deu. Até meio assim, discrepante nós dizermos isso. Emprestar a Deus o que nós recebemos. É dele. Na verdade, somos nós que é devido a Ele que nós entregamos. Não é que assim, não é um empréstimo. Falamos dessa forma porque nós agora recebemos dele e nós voltamos a ele tudo aquilo que nós temos, a nossa saúde, a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa vida. E por mais que seja limitado, mas nós nos entregamos totalmente ao Senhor. E é com a generosidade do pouco que nós temos que nós contemplamos a multiplicação. Assim como de 5 pães e 2 peixes veio a multiplicação, assim também, com a generosidade do pouco que nós temos, ofertamos ao Senhor nesse encargo, nessa responsabilidade de estar à frente de alguma pastoral ou de estar à frente na paróquia em alguma situação. E esse pouco que nós ofertamos, nós vamos contemplando o milagre da multiplicação. Deus vai agindo. Justamente é importante nós não nos reconhecermos muito. Porque quando nós nos reconhecemos fortes o suficientes, nós não enxergamos a graça de Deus. Quando nós nos reconhecemos suficientes para tudo, intelectuais para todas as coisas, então nós prescindimos da graça de Deus. É importante que um líder se reconheça limitado, mas ao mesmo tempo chamado por amor a estar à frente, a ser instrumento de Deus na vida da comunidade. Assim como bem o Padre Eduardo nos tem apresentado dentro dessa dimensão da missão. Estamos no mês de outubro, encerrando o mês de outubro, o mês das missões. Todo cristão, ele é chamado e ao mesmo tempo ele é enviado a ser reflexo da presença de Deus, enviado a ser outro Cristo no meio da sociedade, no meio da sua família. E de forma muito específica, nós, no encargo que o Senhor nos apresenta, naquilo que o Senhor nos deu e nos chama, nós agora também, estando à frente, nós sermos reflexo da voz, nós sermos também reflexo da presença de Deus na vida da comunidade, dentro de uma pastoral. Agradeço mais uma vez ao Padre Eduardo por contribuir nessa formação. E já convido, antes de fazer o convite para a nossa última formação, gostaria de lembrá-los de colocar nos comentários, nós temos lá o lugar para estar colocando a presença, então que vocês possam preencher o certificado, para depois vocês possam alcançar esse certificado, vocês preencher lá o link da presença. E já convido a todos para no próximo mês, no dia 28 de novembro, que nós possamos nos encontrar novamente, aqui pelo canal YouTube da Diocese de Anápolis. Nós teremos conosco o nosso vigário geral, Padre Edmilson Luiz de Almeida. Ele estará nos auxiliando com uma formação falando sobre liderar sem apossar. Capacidade de nós sermos instrumentos de Deus na vida das pessoas, colaborando com a extensão do reino de Deus. Liderar sem apossar. Na dimensão pastoral é algo que se escuta muito. As pessoas, em primeiro lugar, aquelas que estão tanto tempo à frente de uma pastoral, que elas começam a ser donas da pastoral, começam a ser donas da igreja.
e depois quando chega um padre, etc., para retirar essas pessoas é uma labuta tremenda, encontra diversos desafios e obstáculos. O líder, ele tem que aprender a ser instrumento, a trabalhar, né, com aquela sinceridade, aquela franqueza, para trabalhar realmente com aquela consciência de que não é dele. Ele trabalha, tem os sucessos, tem as questões, entretanto, nessa questão de estar à frente, é Deus que age e é de Deus o trabalho. Ele simplesmente está emprestando, como dizia esse de emprestar, está sendo instrumento de Deus, né? Então o Padre Edmilson estará conosco no próximo dia 28 de novembro, às 20 horas, aqui no canal YouTube da Diocese. Agradeço a presença de todos vocês, aqueles que chegaram até aqui, aqueles que nos vão assistir no decorrer da semana ou deste mês, estará gravado. Deixe sempre o seu like, também aqui no canal do YouTube da Diocese, e espero ter contribuído um pouco mais dentro dessa formação, nessa grandiosa missão que todos nós temos de levar o reino de Deus a todas as pessoas. Terminamos então esse momento agradecendo ao Senhor, invocando a Santíssima Trindade, por meio do glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça a bênção e a proteção, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana. Deus vos abençoe. Um grande abraço.